Agora vamos conversar com o senador do Partido Liberal do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, para falar justamente das movimentações do Legislativo Federal para apurar as falhas dos institutos de pesquisa. Senador, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado. Boa tarde a todos da Jovem Pan News, a sua grande audiência. Perfeito. Para começar, senador, gostaria da sua avaliação em relação ao posicionamento do TSE, que decidiu barrar as investigações do CAD e da Polícia Federal sobre os institutos de pesquisa. E eu quero trazer a informação para a nossa audiência, porque Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, justificou sua decisão falando em usurpação de competência do TSE e que os pedidos são baseados em presunções. Além disso, eu gostaria também que o senhor nos dissesse em que pé está o pedido de abertura de CPI no Senado Federal e também qual é a sua expectativa para o PL que deve iniciar a tramitação nessa semana, conforme adiantou o deputado líder do governo na Câmara, o deputado Barros, do PP do Paraná. Por gentileza. Nós estamos no meio do processo eleitoral e tudo acontece ao mesmo tempo, né? Uma profusão de decisões judiciais, decisões do TSE, lógico, soberanas, temos que respeitar os nossos poderes, mas em termos bastante complexos. Essa é uma questão de competência que eu tenho até dúvidas se cabe ao TSE realmente avaliar, ou seria o caso do STF, porque diz respeito à competência de dois órgãos, né? No caso o CAD, né? Que é independente, busca justamente dirimir conflitos de concorrência, né? E o que a gente vê são divergências entre institutos de pesquisa, e isso pode ter alguma relação com a concorrência, com o serviço que eles prestam aos partidos, a emissoras de TV e tudo mais. É difícil você avaliar, porque a gente está no curso de uma campanha, faltam aí 2 semanas para as eleições praticamente, né? E esse assunto eu só lamento que muitas dessas decisões sejam decisões monocráticas, tanto nesse caso quanto no caso principalmente fake news, que é um tema que não está regulamentado, não há uma lei específica sobre isso, e a gente vai vivendo de decisões, e muitas vezes parece, para quem está de fora, né, para o eleitor, e de novo, o mais importante é preservar o voto do eleitor, parece que são decisões a favor do vento, e a gente fica no meio de uma campanha com uma certa insegurança jurídica. Com relação às pesquisas, no Senado Federal, além da CPI do senador Marcos Duval, eu dei entrada no pedido de audiência pública. O meu requerimento, eu preferi aguardar justamente o movimento da Câmara dos Deputados. Havia aí a expectativa que chegasse ao Senado um projeto de lei, e a audiência pública, por isso, seria muito mais proveitosa se já fosse sobre algo concreto, sobre algum projeto. Eu tenho algumas sugestões, recebi do senador Espiridião a mim uma muito interessante sobre o ranqueamento do Instituto de Pesquisa. É um tema que desperta o interesse, e é natural, porque nós representamos o eleitor, e o eleitor é bombardeado diariamente com pesquisas das mais variadas, e isso repercute naturalmente no Senado Federal. E agora vamos aguardar o que virá da Câmara, e certamente, se até o final do segundo turno não chegar ao Senado nenhuma proposta para que a gente se debruce efetivamente numa audiência pública, que não é para espancar, é para ouvir os institutos de pesquisa, eles que têm a sua metodologia, elas são diferentes de um para o outro, tem tantas questões que afligem o eleitor, e quem vocaliza isso por legitimidade é o parlamentar. Então, de qualquer forma, haverá uma audiência pública sobre esse tema, passado o segundo turno, é um tema do interesse, é um tema de defesa do eleitor, do voto, para que ele não seja capturado, induzido, como, por exemplo, a gente viu na campanha do voto útil, que inflou o candidato da oposição naquele primeiro turno. Acho que, na minha opinião, não fosse a campanha do voto útil baseada em pesquisas absolutamente equivocadas, a gente teria uma diferença ainda menor no primeiro turno.